Quando pensamos em problemas na cadeia de suprimentos, já imaginamos portos superlotados na Califórnia, problemas no sistema aéreo ou que até mesmo mais um navio encalhou no canal de Suez obstruindo o fluxo. Mas uma grande e importante rota de transporte de alimentos fica na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. As pontes que ligam Windsor e Detroit são algumas das peças de infraestrutura mais importantes da região. Eles são tão importantes que houve uma espécie de competição entre construtoras privadas para ganhar o direito de construí-la. A ponte mais nova que liga esse trajeto é a Gordie Howe. Ela está prestes a se tornar a ponte estaiada mais longa da América do Norte. Mas isso não é apenas uma travessia, é também uma oportunidade de negócio. Porque sim, as pontes podem dar dinheiro, e há muito dinheiro a ser ganho aqui. Em 2021, um fato histórico aconteceu na balança comercial global. O Canadá ultrapassou a China como principal parceiro comercial dos Estados Unidos. E agora, os Estados Unidos e o Canadá têm a maior relação comercial do mundo, trocando mais de 600 bilhões de mercadorias por ano. Quase um quarto desse comércio acontece entre as cidades de Detroit e Windsor. Detroit é a maior e mais populosa cidade do estado de Michigan, no norte dos Estados Unidos. E Windsor é uma pequena cidade canadense do estado de Ontário. Todos os dias, mais de 300 milhões em mercadorias, incluindo petróleo, veículos, eletrônicos, cosméticos, absolutamente de tudo, viajam entre as duas cidades. Isso significa que muitos impostos de exportação e pedágio estão sendo pagos em pontes como esta. Em geral, após os primeiros anos de construção, a renda dada pelos pedágios muitas vezes serve para pagar o custo da construção e manutenção da ponte, o que não impede que ela dê lucro. Na verdade, ela dá, e o retorno financeiro é muito grande. E é aí que o bilionário norte-americano Manuel Mourão entra na cena. Ele comprou a única ponte que ligava esse trajeto em 1970, a Ambassador Bridge, e construiu um império com a aquisição. Hoje, o custo para a travessia de um caminhão gira em torno de $45. Em 2021, uma média de 260 caminhões cruzam a ponte a cada hora. Em dias movimentados, esse número quase dobra. Todo esse tráfego é bom para os negócios, mas não tanto para o tempo de viagem, devido ao grande engarrafamento. Sendo assim, em 2004, um enorme empreendimento foi proposto pelo governo do presidente George W. Bush: a construção de uma nova ponte, que faria companhia à antiga já construída, a Ponte Internacional Gordie Howe. Além de ser uma solução, ela seria também um marco no governo Bush, pois a construção seria vista com bons olhos pela população local. Depois de concluída, será a ponte estaiada mais longa da América do Norte, estendendo-se por quase 1 quilômetro sobre o rio Detroit. O projeto de $5 bilhões tem previsão para ficar pronto em 2024. Mas não foi um caminho fácil para chegar aqui. Houve um grande obstáculo até o início das obras. Lembra de Manuel Mourão, o dono da ponte Ambassador? Bem, ele também era dono das lojas Duty Free no final da ponte. Ele tinha um monopólio financeiro de todo o comércio e tráfego da região. Mourão ganhou muito dinheiro com esse corredor comercial e não queria que outra pessoa tirasse o tráfego potencial de seu império. Então, quando uma nova ponte foi proposta em 2004, ele fez tudo o que podia para impedi-la. Ele processou os governos do Canadá e Michigan na tentativa de impedir sua construção. Gastou milhões de dólares tentando aprovar uma medida de votação no Congresso norte-americano que dificultaria a aprovação da ponte, mas a medida não foi aprovada. Em vez de uma nova ponte de propriedade estatal, ele propôs a construção de um segundo trecho da ponte Ambassador, que aliviaria o problema de engarrafamento. O pedido também foi negado pelo parlamento americano. Foi então que o bilionário apelou para um anúncio de TV a cabo, pedindo ao então presidente Trump que bloqueasse sua construção. Após quase 2 décadas de batalha, os esforços de Mourão falharam e a construção começou em 2018. No ano seguinte, Trump destinou $15 milhões em fundos federais para a construção. Apesar de todo o tempo e esforço investidos na luta política, o desafio da engenharia de realmente construir a ponte Gordie Howe ainda estava por vir. O projeto da ponte foi construído pela construtora AECOM e tem 6 pistas para tráfego de carros, uma ciclovia e uma pista de caminhada para pedestres. Ela terá o maior vão principal de uma ponte estaiada na América do Norte, com 853 metros de comprimento.
A estrutura será sustentada por uma série de cabos que saem diretamente de duas torres principais, que suportarão o peso da estrada. Isso é diferente de uma ponte suspensa, onde os cabos se espalham por um suspensório entre as várias torres fixadas em terra. Por muito tempo, as pontes suspensas foram a escolha perfeita para travessias de comprimento médio nos Estados Unidos, como na Golden Gate, em São Francisco, ou a George Washington Bridge, em Nova York. Porém, com o passar dos anos, o modelo de ponte estaiada se tornou mais viável por ser mais barato, mais rápido e mais eficiente de ser construído. A ponte Gordie Howe será ancorada por duas torres maciças em lados opostos do rio Detroit. Subindo 220 metros de altura, as torres fixadas em terra serão projetadas no formato de um taco de hóquei no gelo. E é exatamente daí que vem a homenagem do nome. Gordie Howe foi um famoso jogador de hóquei de Detroit dos anos 50 e se tornou um ídolo da cidade. A seção principal da ponte será construída sobre a água usando um método chamado de cantilever desequilibrado. A partir das torres de sustentação, os segmentos da ponte serão adicionados um de cada vez até se encontrarem no meio. Em seguida, o concreto fresco é derramado para fundi-las e reforçar a construção. Por último, um guindaste irá levantar os cabos da estrada e os prenderá ao topo da torre. Esse processo é repetido nos dois lados até que se conectem no meio. Toda essa obra é feita sobre a própria ponte. Então, não existe a necessidade de mover nada pela água abaixo. A Gordie Howe tem o potencial de moldar uma das mais importantes travessias de fronteiras do mundo. E depois de pronta, espera-se que ela resolva os problemas de logística entre Canadá e Estados Unidos.